não existe nada sem essas experiências. Né? É isso aí, sem essas amizades, sem essa fraternidade. É isso que faz a diferença, né, na vida da gente, eu não tenho dúvida disso. Mas vamos com o nosso entrevistado, que vai abrilhantar o 90 Minutos a partir de agora, economista, professor, ex-presidente do BNDES, professor Paulo Rabelo de Castro. Bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia, querido Diego. Eu fico muito feliz em poder saudá-lo depois do susto da Covid. Agora você é um homem vacinado. Nós todos te invejamos, não é, César? É verdade. Bom dia, César. Bom dia, bom dia para todos os imensos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Professor Paulo Rabelo de Castro vai virar um nosso colunista aqui com muita alegria, não é, Diego? É bom ouvir. Eu ouvi a introdução, achei bastante exagerado falar em estrela, porque na realidade eu sou uma lua e estou mal e mal tentando descobrir um pouco de água para que a gente tenha sobrevida. Mas é que às vezes a gente consegue, aqui na Band a gente tem esse dom, a gente vê as coisas antes do tempo, professor. É isso mesmo. Essa antevisão é tudo que se espera do bom jornalismo que vocês conseguem fazer diariamente. Muito obrigado. Professor Paulo Rabelo de Castro, da Escola de Chicago, já foi escolhido economista do ano pela Ordem dos Economistas do Brasil, tem inúmeros livros publicados, foi candidato à vice-presidência da República na última eleição, né? E sabe que a gente fez uma conversa no ano passado, professor Paulo Rabelo, e o senhor, na época, já criticava a maneira como a economia vinha sendo gerida no Brasil pelo seu colega, né, de Ministério da Economia. Né? Aí veio a pandemia e as coisas pioraram. Eu me lembro que na época até vários ouvintes lhe criticaram pela incisividade. O senhor disse, olha, tinha que fazer diferente. O governo não está atacando coisas que tem que atacar. Havia uma esperança de que tudo passaria muito rápido, né? Vai passar, mas não com tantas sequelas. Né? Pois é, e agora? O senhor que está observando bem de perto essa questão, inclusive fazendo estudos, propondo questões para o próprio pro nosso país, né? O que nos diz desse momento que estamos vivendo e como nós vamos sair desta enorme crise e este déficit público gigantesco? Olha, Diego, muito obrigado pela pergunta, é um prazer falar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. E eu gostaria de retomar aquela conversa lá de trás para dizer que nós tentamos ser muito objetivos, até porque na minha atividade rotineira, eu sou e tenho sido durante 40 longos anos um observador atento da economia brasileira e mundial. Comecei, você não mencionou, como editor-chefe de uma revista que ainda hoje é publicada, a mais importante da Fundação Getúlio Vargas, que é a revista Conjuntura Econômica, que traz mensalmente os índices principais da economia e a carta do híbrido editorial que eu inaugurei em 1979, no início de um grande processo que vem rolando e se desenrolando até hoje, passados 40 longos anos, desde essa marca, 1979, quando o Brasil meio que perdeu o rumo de casa, perdeu a noção do desenvolvimento nacional ao qual a sua história estava atrelada desde a independência e muito fixada num quase um século de desenvolvimento muito acelerado. Vou longe agora, com Dom Pedro II. O Brasil era uma nação que se ombreava aos Estados Unidos. Nós tínhamos um imperador poliglota, cientista, portanto a liderança maior do país era de alto nível. Mas a principal qualidade dele é que ele, quando o criticavam pela imprensa, ele, um imperador, ele dizia o que se diz na imprensa se combate pela imprensa, ou seja, um democrata, um constitucionalista, um imperador constitucional.
Por que eu estou chamando a atenção para isso? É porque em 1979 nós estávamos saindo do autoritarismo militar, mas não estávamos ganhando uma noção de rumo de desenvolvimento nacional. E ingressamos lá, já na década seguinte, no projeto de fazer uma nova Constituição, a Constituição Cidadã, como é assim chamada, de 1988, que não nos devolveu essa percepção de projeto. Não é que não houvesse na Constituição, e há um comando de que as diretrizes orçamentárias sejam ancoradas num plano plurianual que nunca é apresentado. E agora entro na crítica ao Paulo Guedes, para não me alongar demais, para dizer: o Paulo Guedes, no fundo, ele está, embora com toda a boa vontade, descumprindo a Constituição, vem descumprindo na medida em que nem ele, nem o presidente Bolsonaro, também, tampouco as oposições, apresentaram um plano maior do país. E isso é que perpassa a crise do Covid. É que, para além do processo que nós estamos enfrentando agora, que é sério, que é grave, que implica em perda de vidas e desarrumação muito grande da economia, o país carece de projeto. E não é essa outra razão pela qual, por acaso, de ontem para hoje, o presidente assinou um decreto fazendo justamente isso. Alô? Alô? Sim. Está me ouvindo? Perfeitamente. Estamos ouvindo. Tá bom, então tá. É porque houve uma interferência aqui de uma ligação. O presidente acaba de assinar, Diego e César, um decreto estabelecendo o planejamento, o plano estratégico de 2021 a 2030, ou 31, sei lá, 10 anos. O que é uma boa notícia. Vem com metas quantificadas, etc., e que revela apenas, embora eu saúde que essa boa notícia, que o presidente assinou um decreto, é bem lembrar que ele está ao fim do seu segundo ano de governo. Este projeto, com metas quantificadas, deveria ter sido anunciado, estabelecido, em dezembro de 2018, ou seja, um mês antes da posse do presidente, para que no dia 2 de janeiro de 2019 ele entrasse jogando futebol. E não entrou jogando futebol. Ele foi ciscando na grande área, não sabendo se estava jogando voleibol ou futebol, e isso é que agravou a nossa sensação de falta de rumo nesse momento difícil da Covid. Sim. Professor, até dentro dessa linha de tentar entender os próximos passos, qual o futuro, o senhor hoje está muito preocupado com isso? Não, eu acho que com o passar dos anos fui ficando um pouco mais contemplativo em relação a essa questão da evolução do país. A gente que tem filhos e que tem netos fica ansioso, fica querendo que os projetos se cumpram. Mas, como eu disse, quando não há projetos muito bem especificados, não há o que cumprir porque não há o que cobrar. Nós ficamos aqui cobrando o que o próprio governo pauta. Se o governo pauta uma reforma tributária, a gente faz programas aqui discutindo reforma tributária. Mas qual reforma tributária? O próprio governo não apresentou o texto dele. Então, você nota que é uma espécie assim, de jogo de espelhos. A gente está sempre jogando sem ter um compromisso de mais longo prazo. Não é muito sério. Então, por que a minha visão contemplativa? Acho que é parte do aprendizado do Brasil. Não necessariamente nós vamos ter uma mudança muito, muito radical a curto prazo, porque os interesses da classe que dá as cartas no Brasil, e eu falo principalmente daqueles que têm todos os seus direitos assegurados em nível constitucional ou de leis complementares, aqueles que estão em empregos
defendidos por absoluta estabilidade, que têm seus salários irredutíveis, mesmo que o país esteja passando por um mau bocado, se endividando, aqueles que não podem ter um mínimo de adaptação, não digo nem de redução, mas de adaptação aos tempos difíceis, aqueles que estão acobertados por garantias que são tornadas constitucionais na mais prolixa de todas as constituições, este é o Brasil que está muito bem defendido e contra o qual nós investimos todos os dias, verbalmente. Gostaríamos que mudasse, mas que não muda. A menos que haja um nível um pouco mais elevado de inconformismo, razão pela qual eu, que não sou político, tentei ingressar como surgiu a oportunidade de uma candidatura presidencial, mas logo aprendi que é preciso estabelecer um grupo maior de coalizões, de parcerias. Por isso fui ao encontro do meu parceiro de chapa, o senador Álvaro Dias, um homem íntegro, um sujeito que tem uma ficha limpa, passar tantos anos na política, e resolvi ter o candidato a vice-presidente na chapa dele, e levando como contribuição um plano de 20 metas, onde a 20ª meta, 19 metas operacionais e a meta síntese, que seria a revisão constitucional brasileira. Levanta-se essa questão agora de uma nova Constituição, não é necessário, porque as cláusulas pétreas da nossa Constituição de 88 devem permanecer, não há ruptura institucional, mas faz necessário e até urgente uma revisão constitucional temática ampla, eventualmente por uma constituinte exclusiva, ou seja, pessoas que não sejam da política fazendo o trabalho da revisão constitucional, de forma que a gente possa apressar o processo de mudança desse desequilíbrio entre direitos e deveres, entre o Brasil que produz e paga tributos versus o Brasil que descansa e recebe benefícios. Sim. Professor, parece mentira, professor Paulo Rabelo de Castro, que um dos governos mais mal avaliados da história é o governo Temer. Do ponto de vista de reformas de mercado, eu acho que a história há de fazer justiça. Foi um governo reformista. Com certeza. Naqueles 2 anos e pouquinho ali, o Temer conseguiu fazer uma coisa impensável durante décadas, uma reforma trabalhista, não é verdade? E não só, ele estabeleceu uma lei de estatais, que até hoje melhorou o grau de profissionalismo na gestão das empresas estatais. Ele estabeleceu uma lei que é do teto do gasto, que é o que ainda está impedindo que tenha havido uma explosão do gasto público no Brasil, embora essa seja uma lei que precise de uma atualização, porque ela tem uma regra que não se adapta à situação pós-Covid, e aí, portanto, ela exige, por ser um texto também constitucionalizado, olha só, Diego, como é que na Constituição nós escrevemos quase tudo, como se fosse um código de condutas e boas práticas, de forma que isso exige revisões periódicas deste que consideramos o texto da nossa Carta Magna. E voltando a Temer, eu explico por que é que ele deu mais certo do ponto de vista da gestão. Lembra-se que ele, antes mesmo de assumir a presidência, ele tinha lançado, até como colaboração, a sua parceira de chapa, a Dilma, um texto chamado Ponte para o Futuro. Tive até a ocasião de colaborar em alguns parágrafos desse documento. Não era um documento longo, mas ele já expressava uma espécie de um projeto, não executivo, mas um projeto conceitual de onde ele via o Brasil precisando chegar. E ali estavam expressas a necessidade de reforçar o federalismo no Brasil, a reforma tributária, a reforma previdenciária, a administrativa, a político-eleitoral, a trabalhista. Ele conseguiu fazer a trabalhista em parte do gasto público, bateu na trave na previdenciária, deixou o texto para que ele fosse aprovado agora,
no regime Bolsonaro, que herdou o texto do presidente Temer. E óbvio que ele não tinha tempo, era um mandato tampão, não teve condição de ir no fulcro do processo, que é revisar o falso federalismo brasileiro e a democracia de fachada que está encastelada nesse sistema político-eleitoral fechado, onde aqueles que já estão criam dinastias de processo de perpetuação no poder, impedindo a oxigenação do processo político brasileiro e, portanto, deslegitimando aquilo que nós chamamos e batemos no peito, dizendo é a nossa democracia. Professor, tentando projetar ou tentando criar alguma solução, se eu fizer, a gente estava falando tanto aqui de história, de situações, como é que o senhor vê o Brasil daqui a 5 anos nessa linha? Que país nós vamos ter? Eu continuo achando que a crise engendra soluções. Então, não sou daqueles que me aterrorizo com o mau tempo. Eu acredito que o mau tempo acorda o piloto, acorda os comandantes que estão na cabine de comando. Eu espero que os que estão lá sejam acordados. Se não forem acordados, serão impedidos. E o povo voltará às ruas, como já esteve nas ruas e tem estado desde 2013, e diria que mesmo com a boa gestão Temer, entremeada pelas dificuldades políticas pela qual passou o presidente, impedindo que avançasse as mudanças, se for necessário, e estamos bem próximos disso, temos que voltar às ruas, porque as nossas demandas por gestão eficiente, mais seriedade e combate efetivo à corrupção e aos privilégios. O que são os privilégios? É a corrupção legalizada, inclusive no próprio texto constitucional. Sim. Quando diz que existe um país que precisa ser reajustado do ponto de vista orçamentário, salarial, de benefícios e vantagens, independentemente do que sofrem aqueles que pagam os tributos e perdem seus empregos e, como na pandemia, perdem suas empresas. São quase 1 milhão de empresas fechadas neste processo. Então, existem 2 Brasis. A solução é colar esses 2 Brasis, ou seja, integrar aquilo que hoje está partido. Para isso, os privilegiados têm que ceder, tem perda, inclusive, do seu bem-estar, perder as vantagens indevidas e os privilégios. Isso, um pequeno corte, como já disse aqui nesse programa, de 10% deste orçamento perdulário, onde se gasta com tudo, menos com o que às vezes é necessário e urgente, um corte de 10% que nós fazemos no nosso orçamento doméstico, e feito no Brasil, já começa a encaminhar o processo produtivo brasileiro. Por quê? Gente, o Brasil é extremamente rico. Não é um país que tenha força agroprodutiva, e inclusive industrial, que hoje está soterrada por impostos, mas ela está aí, a força industrial, a força de serviços, a força mesmo de ciência e tecnologia, e com os quase 400 bilhões de dólares que mantemos nas nossas reservas internacionais, Diego, me dê esse panorama e eu vou dizer, eu sou um ministro feliz se eu tiver que gerir um tamanho potencial. Então, o que há de errado com esta máquina produtiva? Ela está encerrada porque nós não nos conformamos com a ideia de que os privilégios têm que ser aplainados. Claro. Eu estou vendo aqui um dado, viu, professor Paulo Rabelo? Despesa com funcionários públicos no Brasil em 2018 correspondeu a 13,4% do PIB. Sim. O Brasil é o 6º país que mais gasta com pessoal numa lista de 70. O Brasil gasta mais em salários de servidores. Já é um indício, né? Hã? Já é um indício para a gente se perguntar, e esse gasto está valendo a pena? Pois é, aí eu estou vendo aqui, ó,
Brasil desembolsa mais em salários de servidores do que Suécia, Itália e Alemanha. E o Brasil Então, gasta mais e gasta mal. Ajuda os ouvintes, que talvez esteja aí na notícia, a média da OECD, ou seja, a média dos países que são razoavelmente geridos. Porque, óbvio, a gente tem que gastar com funcionário público. O servidor público é um conjunto de pessoas absolutamente necessária ao bom funcionamento do país. Então, gastar em funcionário é uma necessidade. Quanto? Quanto que, em média, se gasta do PIB de cada país? Tem aí, não? O Brasil está acima da média mundial e, sobretudo, dos países do mundo ocidental. Essa média mundial você tem aí, eu tenho aqui mais ou menos de cabeça. Seria cerca de 10%. Eu sei que o Brasil, por exemplo, com o judiciário, é um dos países que mais gasta percentualmente do PIB. Gasta mais que a Alemanha, que Estados Unidos, que França, que Inglaterra. Né? Provavelmente por quê? Porque aqui a gente é o país da pegadinha positiva, da pegadinha dos privilégios. O salário básico do funcionalismo público, ele é até moderado. Nas etapas, nas fases finais da carreira, o funcionário público ganha até pouco. O presidente da República ganha miseravelmente pouco. O problema é que, sob esse salário básico, Diego, começam a se amontoar as vantagens, os benefícios e os privilégios, muitos dos quais, inclusive, são considerados indenizações, que indenizações nunca foram, e, portanto, isentos de imposto de renda. Nota bem que a reforma seria fácil, dizer, olha, agora não vamos pagar mais vantagens, agora está estabelecido um sistema que é estritamente salarial. Reestabelece uma carreira e essa carreira tem que ser assim, assim, assim. Aí você me lembrará, pô, mas o governo do Bolsonaro acabou de lançar reforma administrativa. Não seria um começo? Outra pegadinha. É uma reforma administrativa que é a batalha de Tororó, porque nós vamos fazer a reforma administrativa do futuro. Só do funcionário que ainda nem entrou na carreira. Ora, claro. Então os efeitos disso estão para lá da nossa vida útil. Nós não vamos ver o efeito disso. O Brasil tem um pouco de pressa, portanto, é daí que a gente tem que ter uma revisão constitucional. Por quê? Porque sobre esses outros benefícios da carreira atual, que não precisa ser desmantelada, ela só precisa ser revisitada, reagrupada, reestabelecida conforme um grupo de trabalho, fazendo equiparações internacionais razoáveis. Os funcionários vão continuar ganhando bem, pode ser até que algumas carreiras ganhem até mais, entretanto, com revisão. Isso precisa ser revisto constitucionalmente, porque foi tudo colocado, ou quase todas essas vantagens estão elevadas ao nível do texto da Constituição. Imagina, jamais deviam estar lá, mas estão. Por isso é que durante a pandemia foi julgado que os salários dos servidores não podiam ser reajustados. E o Paulo Guedes teve que sair fazendo um déficit público sem poder cortar esses 10% que seriam razoáveis, porque todos nós cortamos no nosso orçamento mais do que 10%. Não conheço nenhuma família do lado do setor voluntário da economia, das famílias, das empresas, que não tenham cortado 10% ou mais, ou pelo menos revisitado seus gastos. Agora o governo não o fez, elevou seus gastos. E aí o que eu estou querendo dizer para vocês, o César perguntava, mas tem solução? Tem, é fácil, é 13% do PIB nos custos funcionais. Isso é um absurdo? Não, ele está uns 3 pontos percentuais acima da média mundial de 10%. Vamos colocar como média 10%. Então, este ano que vem já se corta 1,5 ponto de percentagem do PIB em relação a esse gasto. E se faz, em 2021, uma revisão do ponto de vista da eficiência de todas as ações programáticas do governo. Necessariamente, nessa rearrumação, nós vamos economizar mais de 10% a 20%. Em 2 a 3 anos, nós estamos retornando esse valor aos 10% do PIB. Até porque, sabe o que vai acontecer? A comparação é sempre com o PIB.
e ela está ficando cada vez mais difícil e agressiva no Brasil, porque o nosso produto, o que paga essa conta do gasto, não cresce. Quando nós tivemos a coragem de assumir que vamos fazer a revisão nessa casa, nessa família chamada Brasil, a economia vai andar 5%, 6% ao ano de crescimento, tudo em relação ao PIB vai ficar mais viável. Tem essa vantagem também. Eu estou querendo passar para os seus ouvintes, diferentemente do que a turma diz, o Brasil está se afogando numa piscina infantil. Ele caiu de boca e está sendo afogado porque não levanta a cabeça. Só isso. Sim. Não tem nenhum problema tão grave quanto enfrentou em décadas anteriores, onde a gente aí não tinha reservas internacionais, a agricultura não exportava, o setor mineral não exportava, nós não tínhamos essa tecnologia toda. Então, a gente que já é um pouco mais velho, lembra bem que a dificuldade era bem maior antes. Agora, nós criamos as dificuldades na hora do almoço para a gente comer problema na hora do jantar. Professor, infelizmente eu tenho 1 minuto para terminar o programa. O senhor sabe que as inserções políticas tiraram muito do nosso tempo, agora até a eleição, né? Com certeza. E é bom, o processo eleitoral é uma necessidade no Brasil. Pena que eu digo, ele está amarrado à repetição das mesmas caras, das mesmas conversas e do mesmo nada. Deixa eu lhe perguntar nesse minuto final o seguinte: algumas pessoas dizem que se não tivéssemos a pandemia, o Brasil este ano estaria crescendo e o ministro Paulo Guedes estaria sendo saudado. O senhor acredita nisso? Quer dizer, a culpa é toda da pandemia ou falta eficiência ao governo? A eficiência... Eu acho que temos que fazer justiça ao vírus. Sim. E com todo respeito, porque trata-se de um vírus traiçoeiro, com isso peço que a população siga, e você também dirá isso depois da sua experiência, que é preciso tomar todos os cuidados, principalmente com os grupos de risco, manter o respeito do uso da máscara, do álcool, da lavagem das mãos frequente, mas, meu Deus do céu, o vírus não tem essa importância e não tem essa malignidade toda de atrapalhar o rumo de um país que estivesse andando muito bem. O Brasil já estava capengando, Diego. É só pegar os dados de emprego entre dezembro, janeiro e fevereiro, que precederam ao impacto da pandemia, que veio com a quarentena, óbvio, com a cessação das atividades de circulação do país no fim de março para frente, nós já estávamos queimando empregos, destruindo postos de trabalho. Infelizmente, a economia já não ia bem e voltamos ao início da nossa conversa para concluir. O governo brasileiro nos deu um projeto, nos deu um script para o nosso filme, o filme do nosso futuro, e o Brasil irá bem. Mas um governo que não consegue nem dizer qual a reforma tributária que gostaria de fazer, sim, ao final de 2 anos de estar como governo, me desculpe, ele é a demonstração de que nós precisamos, talvez, já em 21, pensar num arejamento da equipe, isso é normal na política. sim. Uma mudança, como já tem sido feito aos poucos, e trazer para o seio da discussão realmente, a partir dessas novas eleições, um projeto que tenha princípio, meio e fim. Eu acho que temos que convocar os governadores, conversar sério sobre a dívida dos estados e atacar o problema a partir da questão econômico-financeira interna, que é o que vai ser mais sério, junto com o aumento da taxa de inflação, algo sobre o qual você ainda vai falar bastante junto com o César para os ouvintes, porque nós vamos ter inflação crescente e provavelmente juros mais altos no ano que vem. Muito obrigado, professor Paulo Rabelo de Castro. Sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. O Diego está conectado ou caiu? Está tranquilo? Tô aqui. Tá me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Voltei. Professor, muito obrigado pela sua participação com a gente mais uma vez. Como o Diego sempre fala, né? Mais uma de muitas. Um abraço muito grande
Eu quero saudar os ouvintes, especialmente do meu querido Rio Grande do Sul, mas também de todo o Brasil e de todas as partes do mundo alcançadas pelas ondas da nossa Rádio Bandeirantes. Obrigado, professor. Um abraço Valeu. grande. Bom dia a todos. Grande abraço. Obrigado. Valeu. É um craque, né, César? É um cracaço. É um cracaço. Sempre uma É satisfação. sempre um prazer poder conversar com o professor Paulo Rabelo de Castro. Isso aí. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o 90 Minutos.